Olá, muito boa tarde. O comentário a assuntos da atualidade marca este programa em cada quinta-feira, contando hoje com a presença de Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Hoje iniciamos também uma nova rubrica neste programa para apresentar os temas que definem a economia de Francisco. É o que lhe vamos mostrar depois da Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A pandemia obriga o mundo a mudar de rumo. Foi a mensagem que o Papa dirigiu à Assembleia Geral da ONU nos 75 anos da instituição, alertando para a erosão do multilateralismo e pedindo o desarmamento nuclear. Devemos perguntar-nos se as principais ameaças à paz e à segurança, como a pobreza, as epidemias e o terrorismo, entre outras, podem ser enfrentadas efectivamente quando a carreira armamentista, incluyendo as armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural. Francisco destacou que milhões de crianças não podem voltar à escola, o que pode levar a um aumento do trabalho infantil, exploração, abuso e desnutrição. O Papa questionou ainda a promoção do aborto. É triste ver cuán simple e conveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Nagorno-Karabakh. O enclave arménio num antigo território azeri costuma ser notícia pelos piores motivos e desta vez não é diferente. Desde o Vaticano, o Papa apelou ao diálogo para travar a guerra. Sono giunte preoccupanti notizie di scontri nell'area del Caucaso. Prego per la pace nel Caucaso e chiedo alle parti in conflitto di compiere gesti concreti di buona volontà e di fratellanza che possano portare a risolvere i problemi non con l'uso della forza e delle armi, ma per mezzo del dialogo e del negoziato. O regresso à normalidade é um desejo repetido em tempos de pandemia, mas que esconde uma armadilha denunciada pelo Papa. O mundo já estava doente antes da Covid-19. Voltar ao que era não é solução. Per uscire dalla pandemia dobbiamo trovare la cura non solamente per il coronavirus, che è importante, ma anche per i grandi virus umani e socio-economici. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. De que falamos quando nos referimos à economia de Francisco? E o que traz de novo à atividade económica esse desafio do Papa? Perguntas que vão conhecer respostas neste programa, em cada quinta-feira, através da participação de economistas, estudantes ou profissionais que se preparam para esse encontro convocado pelo Papa. Vocação e lucro é o tema de hoje. Sou uma das participantes da Vila Vocação e Lucro da Economia de Francisco. Esta vila tem como objetivo colocar o propósito em ação. Esta vila coloca questões muito importantes como é que é possível colocar a nossa vocação, o nosso propósito em prol de uma sociedade melhor e em prol das empresas. Como é que é possível colocar também a nossa intuição, impulsionar-nos como indivíduos e também como impulsionar a sociedade, um bem comum e também o modo empresarial. E por fim tem uma outra questão muito importante que é como conseguimos equilibrar e alavancar também não só a parte da vocação, mas também a parte do lucro.
Uma outra ideia muito importante relativamente a esta vila é como é que as empresas conseguem ser sustentáveis financeiramente, mas ao mesmo tempo não esquecer da parte mais importante e primordial, que é a vocação. Do ponto de vista internacional, há encontros semanais, onde se discute o que é a vocação e o que é o lucro. Do ponto de vista nacional, temos encontros quinzenais com todos os participantes que vão à Economia do Francisco, não só desta vila, mas como de outras vilas, para, mais uma vez, refletir e encontrar soluções para aquelas questões que eu coloquei inicialmente. Um dos principais pontos em todas estas sessões é a reflexão do que é a vocação e do que é o lucro. Relativamente à vocação, há várias palavras que normalmente surgem, tal como chamamento, amor, transformação ou missão. Do ponto de vista do lucro, as palavras que mais surgem são retorno, retribuição. E isto quer dizer o que é o retorno, a retribuição daquilo que damos, portanto, da vocação ou da missão que colocamos ao serviço. Em todos os encontros nos colocamos esta questão: como não colocar como foco principal o lucro? Como colocar, sim, a nossa vocação, aquilo que nós queremos dar, a nossa intuição e a nossa missão ao bem do todo? Concluímos que as duas não são exclusivas, portanto é possível termos as duas ao mesmo tempo, temos é de as procurar e equilibrar. Isto do ponto de vista individual. Do ponto de vista empresarial, temos notado que o maior foco é o lucro. Então a questão é, como é que é possível colocar a vocação ou a missão dentro do aspecto empresarial e dentro das missões empresariais? É preciso perceber também que a própria vocação e missão empresarial é possível ser medível do ponto de vista da sociedade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é possível perceber qual o impacto da missão da empresa na sociedade. E essa é uma forma de equilibrarmos estes dois aspectos fundamentais da vocação e do lucro. Para atingirmos ou percebermos o que é a vocação e o lucro, cada pessoa tem de se descobrir. Tem de se descobrir sem qualquer medo, tem de descobrir a sua vocação e tem de ter coragem para seguir a sua vocação independentemente da outra parte do lucro. Este é o principal aspecto mais desafiador de cada indivíduo e também de como é que o indivíduo se encontra dentro da empresa nessa vocação. Por isso posso colocar aqui 3 perguntas que se podem pensar em relação à vocação. É o que é que podem levar, qual é que é a vocação, o que é que podem trazer à sociedade, como é que vão conseguir atingir essa vocação e quais é que são os recursos que necessitam e o que é que de facto fazem, quais é que são as ações que podem colocar em prática. Por fim, as tensões existem, elas são uma realidade e provavelmente não vão deixar de ser, mas a nossa consciencialização é como é que podemos de facto equilibrá-las e interligá-las. Portanto, elas não são antagónicas, mas sim elas podem ser conectadas. E deixo uma última reflexão, é como podemos integrar mais o ser humano, a parte humana, dentro da parte económica. A economia de Francisco, um tema que apresentamos neste programa em cada quinta-feira. E agora mostramos-lhe a entrega do Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão no encerramento das Jornadas Nacionais de Comunicação Social. O Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão é uma iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais em parceria com a Renascença, que anualmente distingue uma reportagem de um órgão generalista que aborda com sensibilidade o fenómeno religioso cristão. Desta vez, o prémio foi para o trabalho multimédia O Adeus dos Monges da Cartucha, publicado no Semanário Expresso. O meu primeiro agradecimento é a terem se dedicado à leitura desse trabalho. Em segundo lugar, para além de agradecer a própria distinção e a todos, eu queria agradecer à equipa que permitiu que esse trabalho fosse feito, não é? O fotógrafo Antônio Pedro Ferreira e o meu colega José Silva Pinto, porque sem eles eu não teria conseguido fazer o trabalho, porque a proposta inicial foi sempre contar os bastidores, contar o dia a dia, no momento da despedida, essa era a inovação do trabalho. E eu, por ser mulher, não conseguia entrar dentro do mosteiro, portanto precisava dos meus colegas. O Adeus dos Monges da Cartucha dá a conhecer a vida monástica naqueles que são os últimos dias da presença dos cartuchos no Mosteiro de Santa Maria Scalacelli, em Évora. Uma reportagem sobre os monges e sobre o silêncio que define a sua regra de vida.
E eu acho que esse trabalho, se tem algum mérito, tem esse mérito de tentar dar rosto a um silêncio admirável, a um silêncio que Portugal intuía que existia, mas que não tinha exata noção do que ia perder, e que era preciso dizer quem eram aquelas pessoas, que características tinham. E, portanto, eu acho que ali nós conseguimos contar um bocadinho a história deles antes deles irem embora, especialmente do Padre Antão, que foi para nós exemplar no diálogo com os jornalistas, na abertura aos jornalistas. E, portanto, eu queria sublinhar isso, que aquele trabalho tentou dar voz aos ausentes. O prémio foi entregue no encerramento das Jornadas Nacionais de Comunicação Social, que desta vez decorreram em ambiente digital. Na ocasião, o Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão foi também entregue, a título honorífico, aos jornais centenários Notícias da Covilhã e Jornal da Beira. Os diretores destes órgãos de imprensa regional sublinham a importância desta distinção. Acima de tudo, o reconhecimento de toda uma história, de algo que se recebe e também de um futuro que é preciso projetar e pensar, com as dificuldades que a imprensa sente neste momento, mas com o sentir que continua a ser a voz da Diocese e o semanário oficial da Diocese de Viseu, e uma presença junto de quem precisa e de quem quer ler todas as semanas. É mais um incentivo para nós continuarmos esta missão que a história nos deixou, são 101 anos de história, portanto é necessário reinventarmos-nos e tentar fazer com que o Notícias se mantenha de pé, por mais outros 100, se possível, aquilo que também o tempo e a sociedade o permitir. E o prémio significa precisamente isso, um incentivo para projetar um futuro que, no caso do Notícias da Covilhã, também está a acontecer, seja na revolução digital que queremos criar, com o apoio também da Universidade da Beira Interior, com quem estamos a dialogar, e também num negócio paralelo que dê sustentabilidade ao jornal e que traga a potencialidade da Serra da Estrela onde nós estamos como um chamativo para que Notícias se mantenha aí. O Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão é também uma homenagem ao antigo bispo de Beja, que foi sempre um dinamizador da comunicação social na Igreja Católica. Acompanhe estes e outros temas da atualidade em agência.eclésia.pt. Agora falamos com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Cumprimento. Muito boa tarde, Graça. Olá, boa tarde. Obrigado por estares neste programa. Vamos hoje referir-nos ao tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ainda temos presente também as jornadas que decorreram na semana passada, com desafios novos, ou melhor, reafirmados do Papa Francisco também para este setor da comunicação social. É verdade, vamos ter um ano, no fundo, para debater este tema, porque Sim. ainda agora acabamos de debater e o Papa anunciou que o tema do próximo ano é Vem e Vê. E é engraçado porque poderíamos pensar em várias passagens da Bíblia em que nos lembramos vagamente deste convite, vem e vê, mas o Papa diz muito claramente que é ali em João 1,46, ou seja, são palavras que não são de Jesus, são Sim. de Filipe, que acaba de ser desencaminhado, digamos, ou encaminhado por Jesus para o seguir, e que vai anunciando aos que vai encontrando. E quando Natanael o encontra, ele diz: eu encontrei o homem que falam os profetas, e Natanael, que devia ser um cético, não é? Pergunta: mas esse não é o de Nazaré? Estou a fazer aqui uma tradução livre. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, e Filipe não argumenta com muitas coisas, não é? Portanto, dá um testemunho e diz: vem e vê. E no fundo eu acho que Filipe faz de jornalista, ou seja, ele viu, ele ficou convencido, ele desafia os outros a virem e a verem, e depois a formarem a sua opinião. Ele vai mostrar, ou seja, vai ao encontro dos outros para mostrar, na linguagem que os outros entendam, para responder às perguntas que os outros coloquem e no fundo, para que, testemunhando, os outros possam concluir o que quiserem.
E eu acho que este é um desafio enorme nos nossos tempos, porque nós nas redações temos poucos meios, porque nós temos tendência a entrar numa onda, porque nós muitas vezes somos remetidos para o papel de papagaios, portanto os outros já disseram, vamos acreditar que os outros disseram mais ou menos bem. Eu hoje confrontei-me com isso por causa do debate Trump-Biden. E como é que nós comentamos? Devemos esperar para ver, devemos basear a nossa opinião apenas naquilo que se sabe e é factual, e a melhor maneira é mesmo ver, não é? E enquanto não vimos, temos que pegar nos factos e concluir a partir dos factos aquilo que pode ser a melhor orientação possível. E lembrei-me, em que medida nós estamos também na Renascença a fazer isso, não é? Estamos a ir ao encontro das pessoas, das perguntas das pessoas e a mostrar-lhes, e lembrei-me claro que me lembrei de um momento em que conseguimos isso muito bem, não é? E que tem a ver com os incêndios de Pedrógão. Pedrógão foi aquela grande desgraça. Em 2017 todos nós estivemos em Pedrógão, todos nós ouvimos promessas para Pedrógão, todos nós andámos ali durante aqueles meses a ver se estavam a ser cumpridas ou não, e depois, como todas as notícias, caem no esquecimento e nunca mais pensamos nisso. E nós fomos um ano depois, exatamente um ano depois, pegámos na vida de 3 pessoas e fomos ver o que é que tinha acontecido àquelas 3 pessoas. E agora Pedrógão ainda está mais esquecido do que nunca. E nós, este ano, em junho, o João Malta e a Joana Bogar pegaram nas câmaras, nos seus pezinhos e voltaram a Pedrógão, a Castanheira de Pera e a Vilaró dos Vinhos, suponho, agora estou aqui se não me falha a memória, para ver com os seus próprios olhos o que é que aconteceu. Isto porque o Papa, de facto, na mensagem para as comunicações sociais, ele tem depois portanto, a formulação do tema é vem e vê, comunicar, encontrando as pessoas nas suas circunstâncias, não é? Exatamente, onde estão e como exatamente, como estão. E encontrando-nos a nós também nas nossas circunstâncias. Portanto, há aqui assim um duplo recado do Papa: tu és quem és no teu lugar e tens que ir ao encontro daqueles para quem tu falas, dando-lhe o relevante. Ou seja, quando falava do Trump, era dar aos portugueses o enquadramento para perceber em que medida as eleições americanas podem ser importantes para nós, porque o mundo é global, porque os americanos não votam só por eles, também estão a votar, digamos, por nós e por tudo aquilo que vai acontecer ao mundo com a eleição que está nas mãos deles. E podemos aprender com a experiência, por exemplo, do discurso populista. Ou seja, nós encontramos aqui um discurso de um senhor de 74 anos, que há 47 anos que está na política, que é o senhor Biden, e que isto são os factos, mesmo sem ver o discurso na sua totalidade, chama palhaço ao seu adversário. E temos do outro lado um senhor que se coloca ao nível do americano comum para, em vez de ser exemplar, em vez de dar aquilo que se espera do exemplo, do caminho, do apontar de um político, para dizer, bom, todos os empresários encontram os buracos na lei para fugir, o que é que isso tem de mais? Eu também, portanto, não paguei impostos e ainda consegui receber deles, mas isso é o que toda a gente faz. E, portanto, isso de degradação da política, ou seja, aquilo que Germano Almeida, para comentar para a Renascença, dizia que foi um empate no pior. Ou seja, foi alguma coisa que nivela por baixo, portanto, que coloca o discurso ao nível do que é mais baixo na sociedade, em vez de elevar o discurso, que é aquilo que nós esperamos, no fundo, dos políticos. E não deixar esquecer, agora passando outra vez para Pedrógão, não é? E para que a mensagem nos diz, que é não deixar esquecer aqueles irmãos que não têm voz, não é? Portanto, Pedrógão caiu no silêncio
e cabe-nos a nós, independentemente de estar ou não ainda na ordem do dia, ir ao encontro desses irmãos e dar-lhes a voz que eles não têm. Ou seja, mostrar o que é importante num país que está cada vez menos coeso e em que nós, simplesmente, cada um está a olhar para as suas coisinhas, não é? Para aquelas linhas do orçamento que nos vão afetar a nós, não é? E os outros ficam para segundo plano. Um dos aspectos, pelo menos no anúncio do tema, um dos aspectos que é referido é também o papel da comunicação social em tempo de pandemia, diante da impossibilidade de encontros físicos e presenciais, de distanciamento social, esse fator de aproximação que os médias podem desempenhar. É aquele fator que estávamos a falar há bocado, não é? Que é, de facto, no mundo não há fronteiras e nós, como comunicadores, deveríamos, antes do mais, dedicar-nos a essa eliminação. Quando o Papa diz que nós estamos numa casa comum, na encíclica anterior, na Laudato Si, e é muito interessante que ele fez de líder na humanidade, ou seja, não foi só para os cristãos que esta mudança de perspectiva avançou, não é? Portanto, nós hoje estamos mesmo convencidos, e a pandemia ajudou muito a convencer-nos, não é? De que não é só as alterações climáticas, é também os vírus não escolhem nem pobres nem ricos, não escolhem nem os políticos, nem os governados, nós estamos a ver, não escolhem sequer entre os atletas que nos fazem tanta falta, os atores ou as pessoas mais célebres que servem todos, não é? Ao mesmo tempo, de facto não escolhe. Ataca todos, embora ataca muito mais os mais pobres. E é o momento de nós também chamarmos a atenção e irmos ver em que medida um bairro social, por exemplo, o bairro Amarelo, de Setúbal, não é? Além de ter boa vista, tem muito mais condições de vida. Desafios, de facto, que se colocam aos médias, à comunicação social neste tempo e que é preciso agarrar também, não esquecer. Temos um ano para agarrar agora. Temos um ano, sem dúvida. Graça, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o tema da mensagem do Papa para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mais logo é na Antena 1 que chegamos à sua companhia, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.